Apresentação. Este livro é fruto da pesquisa que realizei entre os Yanomami da comunidade do Piauí, região Tootopi, que compartilharam comigo seus sonhos, mitos e vidas, e com os quais convivi por um período de quase um ano entre novembro de 2015 e fevereiro de 2017. Mas, no mundo em que nos encontramos hoje, por que falar dos sonhos Yanomami? Primeiro, porque os Yanomami ainda estão vivos, a despeito de pandemias e guerras que os atingem de tempos em tempos. Segundo, porque é por meio de seus sonhos que eles fazem política. Como diria o líder e xamã Yanomami Davi Copenaua. E mais do que nunca, é preciso aprender a fazer política como e com os Yanomami. Isso implica reconhecer que tudo que existe merece consideração e implica não sonhar consigo mesmo, como fazem os brancos. Para fazer política, o outro é preciso ter cuidado, no sentido de cuidar, de pensar no outro. Segundo Copenaua, política para os Yanomami são as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são as nossas mesmo. Copenaua e Albert, 2015. Já para os brancos, na PP, ela se constituiria de falas emaranhadas, palavras retorcidas daqueles que querem nossa morte para se apossar de nossas terras. Aqui, o líder Yanomami se refere aos políticos que muitas vezes estão envolvidos na exploração ilegal das terras indígenas. No caso Yanomami, o garimpo é a maior ameaça que esse povo vem enfrentando. No decorrer da pesquisa, registrei os sonhos de crianças, moças, jovens, homens, mulheres, anciões, pessoas que versavam sobre os mais variados temas: caçadas, festas, mistos, sonhos com parentes mortos ou ausentes, com lugares distantes ou desconhecidos. Veremos alguns desses sonhos e sua relação com o pensamento e o modo como os Yanomami conhecem o mundo. Entre as pessoas com quem eu conversava, havia uma mulher que raramente me contava seus sonhos. Dizia que não sonhava, ou que tinha medo ou vergonha de me falar seus sonhos. Um dia, porém, ela me chamou e, com um sorriso tímido, relatou um pouco de sua história. Leda é casada, mãe de 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Disse que é sozinha, que não tem pai nem mãe e não tem parentes. Os seus foram mortos e ela sonha com eles constantemente. Quando acorda, sente saudade e tristeza e se lembra de que está só, apesar do marido e dos filhos. Ela não é do Piauí e nem pertence a nenhuma comunidade que faz parte das relações de trocas e alianças que interligam as malocas da região do Tootopi. Seus parentes eram da comunidade Rachimu, do lado da Venezuela. Em 1993, um grupo de garimpeiros atacou Rachimu, provocando a morte de 16 Yanomami, sem poupar crianças, mulheres e idosos. Os sobreviventes, dentre os quais estavam 2 meninas, uma de 6 e outra de 7 anos, Leda e sua irmã Marisa, caminharam até a região de Tootopi, onde puderam contar o que havia acontecido no meio da floresta. A história do massacre foi parar nos principais jornais do país e do mundo. As 2 meninas cresceram no Piauí. Casaram e tiveram filhos. Marisa já é a avó. Depois de conhecer a história de Leda, consigo entender por que ela se sente sozinha e por que sonha tanto com os parentes assassinados no massacre de Rachimu. Rachimu foi o primeiro genocídio reconhecido pela justiça brasileira. E,
Se trago a história de Leda agora, é porque não podemos perder de vista que os sonhos das pessoas que aparecem neste livro estão ameaçados, porque a floresta e, portanto, a própria existência dessas pessoas está sob forte ameaça. Tampouco podemos ignorar o massacre de Hashimu e outros tantos que podem estar em curso neste exato momento no meio da floresta Yanomami, talvez sem uma Leda para nos dar notícia deles. A terra indígena Yanomami foi demarcada há 30 anos. Hoje testemunhamos o pior momento da invasão garimpeira. A área total devastada pelo garimpo mais do que dobrou, ultrapassando 3.000 hectares nos últimos anos. Davi Copenaua, cuja história de vida e de luta resultou na demarcação da terra Yanomami e na criação da organização Yanomami Utucara, entre outras conquistas, sofre até hoje ameaças de morte por defender a floresta e seu povo. Em uma conversa que tivemos antes de uma apresentação sobre sua autobiografia, A Queda do Céu, ele me confessou: "Eu não quero morrer como Chico Mendes." Nunca vou esquecer essas palavras. Para Copenaua, Chico Mendes foi o branco que soube sonhar a floresta. Apresento os sonhos dos Yanomami às pessoas que nunca sonharam a floresta e que talvez nunca tenham ouvido falar dos Yanomami, para que conheçam um pouco de sua história, de sua vida, de seus pensamentos e para que possam, por sua vez, sonhar com outro modo de ser diferente do nosso, e que por isso mesmo tem muito a nos ensinar. Contam os Yanomami que Omama, o demiurgo, criou a árvore dos sonhos a fim de que os humanos pudessem sonhar. Quando as flores dessa árvore desabrocham, os sonhos são enviados aos Yanomami. Este livro se oferece, em certo sentido e a seu modo, a ser lido como uma árvore dos sonhos com as flores ainda por desabrochar. Algumas das flores da árvore criada por Omama desabrocharam em mim e nos sonhos que apresento. Por isso, não poderia deixar de dizer que algumas das ideias deste livro também foram sonhadas. Algumas por mim, outras pelos Yanomami. Espero que essas flores possam lançar sementes e germinar em outros solos, dando origem a novos frutos e, é claro, também a novos sonhos.